Atenção, tripulantes! Nova transmissão recebida. Está no ar o Centauri News. Bem, ouvinte, hoje o Centauri News vem para você com um dado alarmante. 33% dos brasileiros acham que o ser humano nunca foi para a Lua. Isso mesmo que você ouviu, ouvinte. E a pesquisa da Datafolha ouviu mais de 2.000 pessoas em todo o território nacional. O curioso é que 58% acreditam que a ida à Lua foi real e 9% não souberam nem responder. Essa pesquisa saiu às vésperas do lançamento da missão Artemis II, que aconteceu no dia 1º de abril, com 4 astronautas indo contornar a Lua e voltar em 10 dias. Mas tem gente que jura que essa vai ser a primeira viagem de verdade. Ou talvez nem isso. Pois é, ouvinte, para muita gente é como se a Apollo 11, em julho de 1969, nunca tivesse acontecido. Foram ao todo 24 pessoas que já foram ao nosso satélite natural. Mas para uma parcela significativa da população brasileira, isso é mentira. E 12 delas pisaram de fato na Lua. O mais interessante é que homens e mulheres desconfiam na mesma proporção, dentro da margem de erro. Entre os homens, são 60% que acreditam e 34% acham que é mentira. Entre as mulheres, 56% acreditam e 32% acham que é mentira. E por idade, Rodrigo, os mais jovens acreditam mais. Dos 16 aos 24 anos, 64% dizem que é verdade. Agora, acima dos 60, só 51% acreditam. E 37% desse grupo mais velho acham que é mentira. Escolaridade também pesa, não é mesmo? Dos que concluíram apenas o ensino fundamental, 42% acreditam. Já entre os com o ensino superior completo, apenas 19% duvidam. E 75% desse grupo tem certeza de que o homem pisou na Lua. E quando o recorte se trata de religiões, os evangélicos são os que menos acreditam. 54% acham verdade. 37% dizem que é mentira. Os católicos vão mais ou menos na mesma linha, com 55% dizendo ser verdade e 34% duvidando. Já os sem religiões são os que mais confiam. 65% dizem ser verdade. Olha, gente, não dá para ignorar que 33 é um número bem alto. Mostra como a desinformação ainda é forte. Se você correr um pouco com as redes sociais do Clube de Astronomia, vai perceber os inúmeros comentários de gente que ainda acha que a missão Artemis é falsa, ela não aconteceu. Alguns sugerem que é tudo CGI, ou seja, apenas computação gráfica. Eu acho que é válido a gente tentar refletir um pouco, Rodrigo, das razões pelas quais muitas pessoas chegam a duvidar, não somente do caso da missão Artemis, mas também lá das anteriores, das missões Apollo. Eu estou vivendo na Rússia hoje e tive a oportunidade, por exemplo, de visitar o Museu do Cosmonauta em Moscou, onde lá eles têm peças norte-americanas estando disponíveis à visitação. Voltando no tempo, a gente consegue lembrar que naquele período, na década de 60, 70 e assim por diante, o mundo vivia sob a Guerra Fria. Um momento de constante vigilância entre essas duas superpotências, a União Soviética, então União Soviética, e os Estados Unidos. A própria União Soviética e seus cidadãos, seus oficiais e grandes líderes reconheceram o feito norte-americano. Tanto é que é possível visitar o museu e ver lá algumas peças oficiais utilizadas pelos astronautas norte-americanos em sua missão de pouso à Lua. Se eles, que eram os maiores interessados em uma eventual desmentira do povo norte-americano, porque nós, meros mortais, não podemos acreditar no que aconteceu. Claro que não devemos simplesmente acreditar, por uma questão de apelo à autoridade. Porém, se os maiores interessados em provar uma falsa verdade não o fazem, por que nós o faríamos? É uma questão de lógica. Eu concordo com a sua visão, Marco. A União Soviética em nenhum momento duvidou da ida dos americanos para a Lua. E é interessante a gente verificar que alguns brasileiros desconfiam, achando que isso poderia ter sido computação gráfica, quando também se tem os dados de que a computação gráfica nessa época não era das melhores.
Mas mesmo assim, temos outros argumentos que fortalecem a real ida da missão Apollo para a Lua. Dentre elas, podemos destacar as inúmeras toneladas de rocha lunar que estão disponíveis em institutos de pesquisa. Nós podemos saber também do espelho que foi colocado lá para a medição da velocidade da luz e da distância, do monitoramento da distância da Lua com a Terra. E, claro, não podemos esquecer de toda a tecnologia, de toda a infraestrutura que, a partir das missões Apollo, conseguiram voltar na forma de tecnologias usáveis para a população, para a sociedade, como as patentes da NASA, que a gente já discutiu aqui em um episódio chamado Spin-Offs. Um outro fator bastante relevante a se considerar é que, uma vez, e de novo trazendo um pouco do aspecto do país onde eu vivo hoje, os dois países miravam na Lua naquele momento, na década de 60, 70. E a partir do momento que o americano, o norte-americano, o estadunidense, conseguiu colocar os seus pés na Lua, os investimentos soviéticos na época miraram então para outro planeta. Foram desviados, por exemplo, para Vênus. A Lua deixou de ser um destino palpável para a União Soviética. Muitos dizem que isso foi uma vitória da corrida espacial para os americanos, mas não podemos descartar todas as outras vitórias ou chegadas em primeiro lugar em outros aspectos da corrida espacial, como o primeiro envio de um satélite tripulado para o espaço, o primeiro animal a ir ao espaço e assim por diante. Aqui a nossa discussão não é quem venceu, e sim de fato que aconteceu uma chegada à Lua reconhecida pelos seus adversários da época. E considerando todo o investimento que é necessário para uma missão desse tipo, sabe-se que os Estados Unidos, em determinado momento, aplicou muito dinheiro na missão e no objetivo de alcançar a Lua. E quando o objetivo foi alcançado e 6 missões bem-sucedidas pousaram de fato na Lua, missões tripuladas, eles se viram como o objetivo concluído. A população também já não apoiava tanto os projetos pelas próprias necessidades do país. E então, o investimento foi cortado. Em 1972, a missão Apollo 17 foi a última a acontecer. E como todos sabem, todos os investimentos ou até as buscas científicas da humanidade na aventura científica é permeada pela política. Naquele momento, a União Soviética era vista como um grande adversário americano e que mirava na Lua. E a busca pela hegemonia no espaço era algo muito proeminente visto ao contexto. Hoje, por exemplo, a China é vista como um grande adversário dos Estados Unidos e que nesse momento mira um pouso na Lua, um pouso tripulado. E por isso nós podemos tentar reacender um pouco daquela questão que sempre levantam quando o assunto é: o ser humano foi à Lua ou não? Por que não voltou antes? Por que somente agora? Se nós considerarmos os contextos dos últimos anos, os Estados Unidos se viam como uma hegemonia. Não havia um adversário à altura desde a queda da União Soviética. E foram aí 30 anos dessa forma, sem contar os anos 80 e 70, após o fim da missão Apollo. Com a emergência da China como uma grande potência econômica e, por que não, espacial, eles começaram a observar a Lua como um potencial novo ponto de parada. Dessa forma, os americanos, para não perder a pole position, decidiram também retornar. Claro que isso não é uma questão simplesmente política. Existem também, e haverão com toda certeza, os spin-offs da missão Artemis, e que com certeza nós, o CentauriCast, traremos para vocês. Mas é importante levar em consideração que o aspecto e a esfera política também permeiam a ciência. E muitos, inclusive o próprio astrônomo e astrofísico de bastante relevância Neil deGrasse Tyson, já disse: um dos grandes motivos desse retorno à Lua nesse momento, de maneira tripulada, é um aspecto político, tendo em vista que a China também mira um pouso na Lua. Bem, Marco, eu acho que nós podemos concluir aqui que se houvesse qualquer indício de fraude, seja na missão Apollo, seja na missão Artemis, seria um cenário perfeito para a contestação dos países que estão aí concorrendo contra os Estados Unidos. Mas falando aí da missão Artemis, a China não tem contestado. Na missão Apollo, a União Soviética reconheceu o sucesso da missão, e isso acho que diz muito, né? Eu acho que parte da resposta para
para o atual cenário de dúvidas realmente está na forma de como consumimos a informação hoje. Porque claramente nós vivemos em uma época de excesso de informação, excesso de conteúdo, onde até as opiniões de pessoas que não tinham voz aparecem no mesmo nível de alguém que tem autoridade. Talvez o ponto central aqui seja o letramento científico. Não se trata apenas de ter acesso à informação, mas de saber distinguir fatos de desinformação, de evidências com opiniões. A ciência não é uma questão de crença, não é algo que se acredita ou deixa de acreditar. A ciência é um processo, ela é baseada em observação, teste, validação e principalmente em evidências independentes. Se alguém faz um experimento na Argentina, esse experimento, se replicado nas mesmas condições, deve apresentar os mesmos resultados no Brasil. Ser crítico não é duvidar de tudo indiscriminadamente, é saber questionar com base em critérios, analisar fontes, entender os métodos e reconhecer quando uma afirmação é sustentada por dados e quando não é. E acredito que nesse momento em que vivemos, onde estamos em uma fase, uma era da pós-verdade, onde dizer coisas com convicção vale muito mais do que dizer coisas pautadas na realidade, somadas a uma economia da atenção fomentada pelas plataformas digitais de redes sociais, fica muito difícil distinguir de fato o que é verdade e o que não. Por isso a necessidade do letramento científico e do conhecimento de seus métodos, do método científico. E tudo isso à 10ª potência quando falamos de inteligência artificial generativa, onde fica difícil hoje em dia cada vez mais distinguir aquilo que é verdade e não somente em termos de texto, mas hoje em dia também em termos de imagem. Dessa forma, acredito que é até interessante a gente dar um passo atrás e considerar que não é tão fácil, de fato, quando você vê uma imagem, dizer se aquilo é inteligência artificial ou não. Mas buscar por apenas uma fonte de informação somente é pedir para seguir um caminho que pode te levar cada vez mais longe da realidade. E aqui no CentauriCast nós temos um exemplo bem válido. Nós não tiramos as ideias da nossa cabeça. Nós sempre citamos as fontes, seja nos Fronteiras ou seja nos Ecos, até mesmo no Céu da Semana. Nós consultamos diversas fontes para apresentar para você, ouvinte, os nossos dados e todas as nossas análises. Trata-se de divulgação científica de qualidade. A gente respeita quem nos ouve e a gente quer trazer para vocês informações com fundamentos, sempre da melhor maneira possível. E essa é uma das razões de existir do próprio Clube Centauri e também do CentauriCast. Tentar combater não as pessoas que duvidam do pouso do ser humano à Lua, mas da corrente de pensamento que guia essas pessoas para cada vez mais distante da realidade. Ter 1/3 da população brasileira que não acredita no pouso do ser humano à Lua, mesmo isso tendo acontecido há mais de 50 anos atrás, é alarmante de verdade, ouvinte. Não é brincadeira. É algo que precisa ser combatido repetidamente todos os dias. Nós precisamos, enquanto cientistas ou apenas entusiastas, manter a constante vigilância contra o pensamento que leva cada vez mais distante da ciência, contra as fake news, contra charlatões e também a pseudociência. Por isso, é importante que diante de todo esse mar de informações, nós sempre busquemos fontes variadas a fim de construir a nossa própria opinião, mas sempre baseando-nos nas evidências científicas e naquilo que é de mais refino dentro do pensamento científico. Isso nos trará cada vez mais próximo da compreensão aproximada da realidade como o mundo nos traz. Centauri News, transmissão encerrada.